Papo Mineiro, hoje nós vamos ter uma prosa de terceiro setor com a contadora Rosiane Pimentel, graduada em Ciências Contábeis pela PUC, Mato Grosso do Sul, e também pós-graduada em Perícia e Auditoria pela mesma universidade. Contadora e perita contábil do Juízo de Justiça Comum, Civil e Trabalhista, após 31 anos de experiência como contadora, atuante em empresas de diversos portes e segmentos de Belo Horizonte e Nova Lima. Ela também tem uma consultoria, assessoria, né, tributária, é sócia da empresa LibroCont, Serviços Contábeis Limitada. E o que eu gostei muito, que ela é perita cadastrada na Justiça Gratuita de Minas Gerais e também conciliadora voluntária no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E está assumindo a presidência do Rotary Internacional Belo Horizonte Mangabeiras no ano 2025 e 2026. Então, além de uma profissional dos números e também da justiça, ela também agora consolida a sua, vamos dizer assim, pessoa solidária. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Rosiane. E aquele um bom mandato no Rotary. Pois é. Estamos todos aí, né? O grupo do Rotary Mangabeiras. Aí, né? BH Mangabeiras. Vamos conhecer um pouquinho sua história, até como você chegou até aqui. Isso é muito importante para as pessoas conhecerem mais, né? A sua linha e tudo. É isso aí. A palavra é sua. Bem, eu sou bisneta de italianos, né? Nascida em Belo Horizonte mesmo. Eu sou nascida e criada em Belo Horizonte, na região leste. Meu pai era ferroviário aposentado e minha mãe costureira. E eu cresci naquela região, tenho estudado e trabalhado com essa área de contabilidade desde muito jovem. E eu montei meu primeiro escritório nessa época, logo depois que eu me formei. E venho trabalhando nessa área, me casei muito jovem também me separei muito jovem. E nessa separação eu tive o Giovanni, meu filho. E logo depois eu conheci o meu marido atual, Alexandre, doutor Alexandre, ele é médico, ele é cirurgião e dermatologista. E de lá para cá eu continuei estudando, né? Ele sempre me apoiou em estudar, ele também estudava também, porque logo depois ele também teve que mudar de especialidade, porque ele teve um problema de saúde com cirurgia. E nós dois viemos crescendo a nossa vida, né? E hoje nós estamos juntos há quase 30 anos também. E ele também já tinha um filho, né, do primeiro casamento dele. E quando nós nos encontramos, ele tinha um filho de mais ou menos quase 3 anos, e o Giovanni, meu filho, estava com quase 2 anos. Então nós nos unimos e criamos os nossos filhos. Então nós temos os nossos filhos, hoje adultos. Né? E com o meu trabalho... E com o meu trabalho a gente veio, né? Eu vim desenvolvendo o escritório de contabilidade e o Giovanni também começou a estudar, também começou a me ajudar no escritório e ele começou a trabalhar na parte operacional e eu comecei a fazer, né, o trabalho de perícia. Já tinha o trabalho de perícia como assessora de alguns advogados, né, fazendo a parte assistencial, e eu já tinha o trabalho voluntário no TJ. E aí comecei a ser convidada para poder fazer alguns trabalhos de voluntários também na Justiça Gratuita. Né? E naquela época a Justiça Gratuita não pagava. Né? E aí comecei a ser remunerada de uns anos para cá. E aí comecei a ser convidada por alguns juízes para realizar realmente o trabalho pago, né? Porque até então não existia o pagamento para os peritos que faziam trabalho na Justiça Gratuita, que era um trabalho voluntário também, né? Que tinha umas pessoas que tinham o processo da Justiça Gratuita que não tinha acesso, né, a esses cálculos que eram necessários para poder o juiz chegar a
na verdade, a um senso comum, né, com as partes para poder chegar num número, né? Porque o ideal, na verdade, o juiz ele precisa de chegar muitas vezes a um cálculo para as partes, né? Porque uma parte apresenta um cálculo, a outra parte apresenta outro cálculo, e o juiz fica naquele número lá que ele não sabe, não tem como ele calcular, né? E às vezes manda para a contadoria manda um cálculo, às vezes que demora, e aí fica mais confuso ainda. Então, é nomeado um perito para chegar nesse número, né, que é necessário. Então, essa assistência judicial, ela serve para Olha. isso. E eu comecei a Para que trabalhar. ciências contábeis? Assim? Como? Por que ciências contábeis? Você gosta tanto de número assim? Olha, eu venho de uma família que todos os meus irmãos, meu pai quando se casou, ele já era viúvo. E os meus irmãos já eram contadores, já vinha dessa história, né, de contadores. E eu também fui ser contadora. Então, todo mundo veio, então eu também tinha que ser contadora, entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí eu herdei dos irmãos, né, do primeiro casamento do meu pai, e que ele era viúvo, e aí meus irmãos também estudaram, então eu também tinha que estudar ciências contábeis. Eu acho que era o único caminho. Ou eu ia ser professora, ou eu ia ser contadora. Então, foi isso. E na época a gente estudava, tinha um concurso, né? Você tinha que passar nas provas também. Tinha o Marconi, que era a escola, eu estudei em escola pública, tinha o Marconi que você tinha que fazer a prova, e tinha o IMACO. Eu fiz a prova do Marconi e fiz a prova do IMACO. A prova do IMACO, eu fui mais bem classificada do que a prova do Marconi. Então, eu fiz a opção de estudar no IMACO. Então, por isso que Mas eram escolas eu, muito boas. aí eu Muito conversei com boas escolas. meu pai falou assim, minha filha, você já sai com uma profissão de lá que vai ser a mesma profissão dos seus irmãos. E para mim foi ótimo, porque abriu as portas, né, de lá. Foi de lá que eu tirei, né, tudo na minha vida, porque eu fiz o curso técnico, depois do curso técnico eu fiz o curso superior e hoje é a minha profissão atual, né? E é isso. E aí de lá para cá eu comecei a fazer os meus trabalhos, dando as minhas consultorias. O meu trabalho, essa parte tributária, foi na faculdade que eu desenvolvi também essa habilidade tributária, porque o meu trabalho, o meu TCC foi em cima da parte tributária, dos impostos federais tributados na reparação de automóveis, porque eu já trabalhava com algumas empresas no escritório com reparação automotiva e eles compravam muitas peças da fábrica e eles já pagavam, comprava da fábrica, a fábrica já paga os impostos lá da industrialização das peças. E eu comecei a estudar sobre esses impostos que eram pagos lá. E aí, em cima desses produtos, eu comecei a estudar e falei, gente, eles já pagam já esses impostos. Comecei a estudar a lei e vi que eles poderiam não pagar esses impostos. E foi quando eu fiz o meu curso, fiz o meu TCC em cima disso, a não cumulatividade do PIS, do COFINS, no caso específico, para eles deixarem de pagar, né? Deixarem de pagar o PIS e o COFINS em cima dessas peças que eram bitributadas, né? E a lei permitia isso. E aí comecei a estudar e achei muito interessante. E essas empresas que eu prestava serviço, elas já deixavam de pagar os impostos 2 vezes quando elas tinham a minha assessoria nesse sentido. Então, meu escritório foi crescendo com essa assessoria que eu prestava para essas empresas, inclusive outras empresas do mesma linha também começou a apurar, inclusive o lucro real, que eles tinham uma ideia de que o Simples Nacional era o mais interessante, e para essas empresas não era tão interessante, porque pagava-se mais impostos do que se fizesse lucro real mesmo, porque as pessoas têm uma ideia, né, de apuração de impostos antes da opção, né, por tributação das empresas, sem fazer uma avaliação correta. Porque precisa de um especialista, de um contador, para poder sentar e fazer a avaliação qual é a melhor opção, antes de fazer uma avaliação simples nacional é a melhor opção. E muitas vezes não é, né? Então, nesse caso específico dessa consultoria que eu prestava aos meus clientes, eu comecei a estudar nesse sentido para poder auxiliá-los melhor. Então, essa consultoria começou a crescer e foi assim ao longo do tempo, né, dos meus trabalhos e
Você está sem voz, querido. Você subiu a voz nessa última frase. Rotina, né? Mensal, de pagamento. Aí. Você Eu estava falando, Rosiane. caiu a Você estava internet. falando, você na última frase, o som desapareceu. Né? Qual Vamos foi a última frase que continuar. apareceu? Então, contando como é que você fazia e tudo, então eu vou contar um pouquinho. Como é que é essa você junto à justiça, né? Você fazer uma também participação gratuita e também da voluntária. Como é que foi esse desejo e essa oportunidade? Olha, eu fiz um curso no Tribunal de Justiça para fazer o trabalho voluntário como conciliadora voluntária. E, na época, deixa eu pensar como que isso aconteceu. Eu não me lembro exatamente como que aconteceu, mas assim, eu fui convidada para fazer esse curso. E eu fiz o curso, se eu não me engano, foi até o Alexandre mesmo, que o Alexandre trabalha no Tribunal de Justiça como médico, né? E ele trabalhava dentro do fórum. E ele viu esse curso lá, ele falou comigo, falou assim, você gosta tanto, e eu sempre gostei muito de prestar serviços sociais, esse curso deve ser interessante para você e tudo. O que você acha de fazer esse curso? Eu falei, olha, eu vou dar uma olhada lá. E ele pegou o convite e eu fui fazer o curso. Eu achei muito interessante, porque eu já tinha feito o curso de perícia, já, né, judicial, e ele falou, esse curso é interessante para você, o que você acha? E eu já tinha sido convidada por, pelo, por uma pessoa lá do tribunal mesmo para poder fazer perícias judiciais. Mas como tinha sido convidada por uma pessoa ligada ao Alexandre, eu não queria fazer perícia, sabe? Nunca quis fazer perícia há uns anos atrás, muito antes de eu iniciar. Eu já era contadora, já tinha um escritório, e eu achava que não queria fazer porque era uma pessoa que o Alexandre, né, que era ligado ao Alexandre e que queria me convidar, às vezes porque era paciente dele, que tinha uma ligação com ele, e aí eu não queria fazer perícia por esse motivo, isso há muitos anos. Aí ele me Beleza. convidou para fazer esse trabalho voluntário. E eu fui fazer esse curso para trabalho voluntário. E aí comecei a trabalhar e comecei a fazer essas conciliações. Essas conciliações elas são feitas em lugares específicos, sabe? Em comunidades, que às vezes sempre tem alguma discussão familiar. Então, à noite, com relação a tudo que não vai para a justiça, vai para a conciliação. Então, são casais brigando por algum motivo doméstico, vizinho brigando por questões de coisas pequenas que podem ser solucionadas com conversa. Então, a gente entra mediando isso, sabe? Então, eu comecei assim, no tribunal, fazendo esse trabalho voluntário. Então, a gente, depois, no fim de tarde, normalmente à noite, a gente ia para esses lugares, a gente vai para o Tribunal de Justiça, e de lá eles têm o carro que nos leva para os locais. Isso eu fiz esse trabalho durante muitos anos. Atualmente, eu não tenho feito esse trabalho mais, e por questão do Rotary mesmo, porque tem outras funções, né, eu tenho realizado os trabalhos voluntários de outra forma. Mas eu entrei lá para o tribunal fazendo esse trabalho. E aí daí surgiram os trabalhos com perícia, né? Que aí eu me cadastrei como perita voluntária para fazer a justiça gratuita. Porque aí, lá mesmo, eu fiquei sabendo que não tinha perito, estava faltando perito, porque as pessoas não queriam fazer perícia de graça, né? Quem quer fazer perícia de graça? Quase ninguém, né? Aí eu falei, não vou me cadastrar. Me cadastrei e aí comecei a fazer as perícias gratuitamente. E até hoje, para te falar a verdade, as pessoas não querem fazer perícia gratuita, porque uma perícia volumosa, eles pagam hoje em torno de 400, 500 reais. Uma perícia que normalmente é 5, 10 mil. Então, ninguém quer fazer uma perícia
para a justiça gratuita pagando um valor pequeno desse, porque normalmente esse valor, o valor hora de um perito judicial hoje é em torno de 205 a 300 reais. Então, basicamente, são 2 horas de trabalho que são pagas pela justiça. E as pessoas não querem fazer. E, às vezes, muitas vezes, entra em um processo que são grandes empresas, são grandes escritórios de advogados, e as pessoas, muitas vezes, não querem fazer por isso, sabe? E também eu entro, eu faço cálculo, independente de quem que está participando, eu faço o cálculo. Inclusive, em Brumadinho mesmo, por exemplo, tem vários processos lá, processos que as pessoas não querem pegar, não querem fazer, e quando as pessoas pegam, os advogados não permitem que as pessoas peguem porque fala que elas não são habilitadas, tentam justificar que elas não são habilitadas para fazer determinado tipo de trabalho, e assim vão impugnando tudo e os processos vão só ficando lá guardados e arquivados. Então, assim, muitas vezes a gente tem essas dificuldades como perito para poder realizar os trabalhos, sabe? Então, eu faço os trabalhos voluntários, independente de quem é que está nos processos, porque a gente tem um trabalho social mesmo, como voluntário, para poder realizar. E essa é a minha linha de trabalho, sabe? Como voluntário. E hoje, com o Rotary, não é diferente, né? Eu faço o trabalho... Conta para nós agora do Rotary. Como é que você chegou no Rotary? Como que eu cheguei no Rotary? Olha, eu conheço o Rotary há muitos anos, eu já frequentava o Rotary Belo Horizonte Mangabeiras, através da Ieda e através da Maria Regina, que levou a Ieda para o Rotary. Maria Regina Gaspar, ela é prima do Alexandre, e ela que levou a Ieda há muitos anos atrás, que ela também participava do Rotary, ela e o marido, e eles levaram a Ieda, e a Ieda sempre nos convidava para as festivas, né? E eu sempre ia para as festivas do Belo Horizonte Mangabeiras. E um momento que eu estive lá no Automóvel Clube, convidada pelo Belo Horizonte Leste, através do Dr. Rodrigo, eu encontrei com a Ieda lá, e eu fui justamente convidada por eles para entrar no Rotary do Leste, né? E aí a Ieda me encontrou no caminho e eu falei com ela, fui convidada para vir. A Ieda falou comigo assim, mas você não vai entrar no Rotary do Leste porque eu já te convidei diversas vezes para você entrar no Mangabeiras e você nunca falou nada. Eu falei assim, Ieda, e realmente você sempre me convidou, mas assim, eu realmente nunca nem pensei assim. Sabe quando você não pensa? O Rodrigo nos convidou, a gente foi. Aí o Rodrigo ainda falou assim, mas Ieda, você vai roubar a Rosiane da gente? Aí eu fiquei na dúvida e tudo, conversei com a Ieda, mas a Ieda sempre foi muito firme, né? Você não vai fazer isso comigo. Sim. Você vai ir para o BH Mangabeiras. E aí não teve muita solução, não, tive que ir mesmo. E como eu já tinha muito contato com o pessoal lá, eu achei muito importante, interessante a gente, né, eu entrar realmente para o Belo Horizonte Mangabeiras. E aí foi assim que aconteceu. Mas a Ieda me cobrou assim, fervorosamente, na porta lá do... Como que você vai fazer isso? Madrinha mesmo, essa é madrinha, né? Essa é madrinha. Como que você vai fazer isso comigo? Eu já te isso na frente de todo mundo e na frente das pessoas que me convidaram. Como que você vai fazer isso comigo? Eu já te convidei diversas vezes e você não veio. E agora você vai fazer isso? E aí não teve muita alternativa. Eu realmente tive que cumprir o meu compromisso com ela. E aí a gente está aí até hoje. Claro. E eu tenho, assim, ela com muito carinho. E ela é uma pessoa maravilhosa. Hã? Tá falhando. Quantos anos de Rotary? Vai entrar pro 4º agora, né? Quantos anos de Rotary? Eu vou pro 4º ano, né? Vou pro 4º ano. É isso. E a gente está indo trabalho. E agora você é um presidente, né? Como é que vão ser os planos? Quais são os planos?
Olha, os planos mudaram um pouquinho com esse finalzinho agora do ano, desse mês de junho, porque eu notei que as pessoas elas dispersaram muito, sabe? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer antes de procurar novos companheiros é trazer os companheiros para o grupo, né? Porque eu achei que todo mundo dispersou muito, ficou muito longe. Eu acho que nós temos que trazê-los de volta, fazer as pessoas se interessarem mais pelo Rotary, voltar a ficar junto, unidos e fazer um trabalho realmente interessante para que as pessoas tenham realmente interesse em estar lá, né? E fazer o grupo realmente juntar como grupo, como, sabe, integração mesmo, que o Rotary, ele é isso, né? A gente precisa dessa integração. E eu notei isso, que as pessoas, elas dispersaram um pouco. Então, uma das primeiras metas desses primeiros meses é trazer todo mundo de volta para a gente poder nos juntarmos e preparar como que vai ser o novo ano. E uma das metas, né, é ir buscando novos companheiros, mas o mais importante de buscar novos companheiros é manter os que nós já temos, né? Para fazermos um trabalho bom e fazer o trabalho da Silvana, dar seguimento, né? Porque a Silvana nos trouxe várias coisas importantes para o clube e nós precisamos de manter, né? Precisamos de fazer isso crescer, fazer isso movimentar, porque não adianta o empenho que ela teve o ano todo, esse ano rotário todo, para simplesmente morrer ou acabar. Então, ele precisa de ter um movimento, tanto é que ela vai ser a minha vice, né? A Silvana vai ser a minha vice, para ela dar continuidade a esse movimento que ela iniciou e a gente continuar, né? Esse trabalho que ela vem fazendo e vem desenvolvendo. E os projetos, a gente tem a intenção de a gente colocar um projeto global nesse período aí, que é um projeto que tem incentivo internacional, né? E já tem algum em mente, inclusive já no papel, para a gente poder tentar fazer isso. E se a gente não conseguir nesse primeiro momento, já pelo menos o papel já está, em algum momento a gente vai conseguir fazer isso. E os nossos trabalhos sociais, que a gente já tem de algumas entidades que a gente já apoia, e algumas que eu estou trazendo para a gente, né, tentar fazer a inclusão disso, fazer o trabalho nessas instituições que realmente são muito carentes, próximas da região, e algumas que estão, inclusive, até um pouquinho mais longe, mas que tem realmente carência, sabe, da ajuda. E muitas vezes não tem, na região não tem, esse é um objetivo. E ajudar, né, as comunidades realmente, algumas escolas, e buscando informações de alguns lugares que realmente necessitam da nossa ajuda. E todo mundo trabalhando junto, que é o mais importante. Eu queria colocar todo mundo para trabalhar mesmo, né? Fazer o trabalho realizar. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de colocar no Rotary é fazer um trabalho junto. Vamos supor, nós temos cestas para poder fazer, cestas básicas para poder entregar, e a gente recebe, por exemplo, nós recebemos, né, uma quantidade de arroz muito grande, então nós vamos ter que montar essas cestas para poder fazer a entrega. Então nós vamos ter que comprar, por exemplo, arroz para poder montar a cesta básica para poder fazer as entregas. Então vamos ter que comprar para completar a cesta básica. Então eu quero juntar as pessoas interessadas e fazer as cestas para poder entregar. Então eu queria que as pessoas interessadas em fazer o uso, né, fazer mão de obra mesmo da coisa, juntar para poder fazer, né, numa tarde ou num dia, né, que todo mundo estiver disponível, para juntar e fazer. E isso faz com que as pessoas se juntem e vejam realmente o trabalho social sendo feito, sabe? Porque vê aquela quantidade de cestas sendo se sente montada. útil, né? Exato, entendeu? Isso é Se sente útil. isso é uma forma, sabe, de fazer com que as pessoas se juntem mesmo, sabe? Isso aí eu gostaria de fazer esse ano, mesmo que não sejam tantos encontros, mas alguns que a gente possa fazer para poder juntar as pessoas mesmo, sabe? E isso eu gostaria de fazer logo no início agora, para ver se a gente consegue trazer as pessoas, para poder fazer esse trabalho
como se fosse assim uma mão de obra mesmo, sabe? Todo mundo pegando nas coisas, fazendo, como a gente fez na Força do Bem, sabe? Juntando material para poder fazer, montando as mochilas, para poder entregar. Foram poucas pessoas que compareceram, mas assim, as poucas pessoas que compareceram, as outras que viram, elas ficaram, entusiasmadas, nossa, por que eu não fui? Podia ter ido, entendeu? Porque o ano passado a gente fez isso, na época mais ou menos em fevereiro, juntando, fizemos a compra do material e fizemos a entrega. Então, essa entrega do material a gente montou as mochilas para poder entregar. Então, isso foi muito interessante. Nós fomos lá e fizemos uma forma, né, de equipe, juntamos, colocamos borracha, canetinha nas mochilinhas para poder entregar para os meninos depois. Então, assim, isso foi uma força-tarefa. Foi ótimo, porque juntou o pessoal da Força do Bem, que é uma equipe também que faz o trabalho voluntário, e o Rotary, né, para poder fazer as pessoas do Rotary que estavam interessadas em fazer. Então, foi ótimo. Todo mundo fez e todo mundo gostou. E, assim, esse ano também quero fazer isso, para poder a gente juntar, a gente ter, né, força realmente, ter interesse em estar organizando isso. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? E a gente está junto, organizando e fazendo isso. Então, as pessoas precisam ter esse tipo de motivação. É importante. A gente pode ter conhecimentos e tudo, pode ter conhecimentos e tudo, muitas palestras boas, mas a gente precisa ter esse trabalho conjunto. Né? O trabalho em conjunto mesmo. Eu acho que é importante. Ele é importante justamente porque as pessoas veem o que realmente é a função do Rotary mesmo, né? Que é isso, de ajudar e a gente vê, porque só fazer a doação, muitas vezes, você vê o dinheiro que você entrega, mas você não vê a coisa acontecer, né? Você não vê, entendeu? É diferente. Porque você vai lá e entrega aquilo que o Rotary comprou, é bonito, você vê o resultado disso e tudo. Mas quando você faz, você vê o produto ali, você ajudou a montar, você vê que aquilo ali vai para aquela família, que a sua energia está ali, que você trabalhou, que você ajudou, né? Eu acho que isso tem um valor especial para a gente e para as pessoas que vão receber também. A gente levar outras pessoas, né? Vão ali nos ajudar a preparar e tudo, a pessoa vai gostando, vai tomando. Exatamente. E participar. Eu acho que sim, eu acho que todo mundo gosta de participar. Vamos para fora também, a gente mostrar o Rotary, né? A gente mostrar o Rotary também para fora é importante, né? É uma palestra, uma coisa desse tipo, vai ser bom. Eu acho que a gente pode caminhar um pouco nesse assunto. As palestras, né? Sim, pegando com certeza. Uma palestra para empresários, de classe, né? É muito interessante. Não, com certeza. Agora, isso vai acontecer também. Primeiro, você tem toda a razão. Primeiro, a gente tem que estar unido, trabalhando junto. Né? Eu acho que isso faz muita falta, né? É verdade, mas as nossas palestras também vão acontecer, eu já programei as palestras também, nós temos algumas palestras que não aconteceram ano passado, durante esse ano rotário, né, da Silvana, mas já tem programado, já tem os temas também que já foram colocados, que ela já tinha definido, e aí vamos encaixar, porque o ano rotário também tem os assuntos que são tratados dentro do Rotary, e nós vamos colocar esses assuntos também, junto com os assuntos do Rotary que são tratados, né, internacionalmente. Então, eu acho que tudo vai fluir de forma normal, tranquila, e tudo vai dar certo. Nós trabalhando em equipe, todo mundo vai... Estou animada, né? Eu acho que essa incumbência, eu acho que eu tenho que nós temos também... Sim? Pode falar. Eu não escutei o que você falou. Então, o que você muito. deixaria de mensagem para os rotarianos que se assumindo a presidência e também para os novos que vão vir, né? Rotary, Mangabeiras. Para os novos, para os nossos companheiros. Bem, que
O Rotary é algo importante para a sociedade, que a gente precisa, né, estar no caminho. Cada pessoa tem um caminho a escolher, né? Quem escolhe o caminho, né, de social é um caminho muito importante. E o Rotary é uma entidade que nos ajuda a entender e a aprender o que é ajudar o próximo, sabe? Porque tem tantas coisas que a gente aprende dentro do Rotary que a gente não vê em todos os lugares. Quem participa realmente, quem vai, quem vê o Rotary de uma forma especial, porque eu acho que nem todo mundo vê o Rotary como quem realmente enxerga o Rotary como uma entidade, como que eu posso dizer, solidária. É uma entidade solidária, porque o Rotary é isso. Então, nós temos que estar unidos para fazer o bem. Esse é o lema nosso para esse ano, e eu gostaria que as pessoas pudessem entender o nosso lema, que é esse: unidos para fazer o bem. Muito bom. Feliz gestão, né? Muito Feliz obrigada. gestão frente ao Rotary Mangabeiras, né? Muito E a obrigada. gente possa ajudar bastante. Estaremos todos Um juntos, grande né? No abraço. Rotary. Muito obrigada. Estaremos todos juntos. Um Todos grande abraço para juntos. você e que seja um momento muito especial na sua vida. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Tá bom. Um grande Muito abraço. obrigada. Igualmente. Tudo de bom. Nós tivemos então aí a nova presidente do Rotary Internacional BH Mangabeiras e que animada para a gente fazer mais com mais novos integrantes, né? Não só com os atuais, mas com mais integrantes, porque o mundo precisa de muita ajuda. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.